Etapa da proposta metodológica para a resolução do problema com a educação de segundo grau. Para essas etapas, nós nos baseamos com o pensamento de Jorge Cunha. No pensamento de Jorge Cunha, ele cita 4 etapas a seguir para assim resolvermos um certo problema. A primeira etapa é compreender o problema, ou simplesmente compreensão do problema. O que diz nessa etapa? Nesta etapa, o aluno precisa fazer a leitura do problema, por exemplo, ler o problema com atenção, se for necessário, faça isso mais de uma vez. E depois de fazer esta leitura, vai separar os dados. E se for necessário, criar um diagrama ou figura de análise e localizar os dados. E por fim, definir as incógnitas encontradas na questão do problema e transformando a linguagem corrente para a linguagem matemática. E para a segunda etapa, que é elaborar um plano, é estabelecer um modelo matemático. Quando é que o aluno vai estabelecer um modelo matemático? Quando a primeira etapa for bem compreendida. Depois de elaborar um plano, praticamente o aluno já sabe de que se trata, que tipo de problema é, que tipo de equação está envolvido. E depois de saber, aí pode já executar o plano, e onde vem resolver as equações que correspondem às questões do problema. Nesse contexto, para resolver, o aluno precisa ter domínio nas habilidades de resolver a equação obtida. E depois, por fim, é fazer o retrospecto ou simplesmente verificação. É aqui nessa etapa onde o aluno vai fazer a verificação do problema, porque nem sempre que as raízes de uma equação fazem parte da solução de um problema. Depois disso, apresentamos a proposta metodológica. Então, determina a medida do lado do quadrado em que o número que representa a área excede o número que representa o perímetro em 5. Aqui nós colocamos o esquema, praticamente esta aqui é a nossa proposta, é Polya. Visto que a primeira etapa de Polya consiste em compreender o problema. Então, o que o problema diz? O que se quer com o problema? Então, conseguimos analisar que o problema consiste em determinar a medida do lado do quadrado. E como é que nós vamos poder descrever? Então, aí parte a linguagem corrente, a linguagem matemática. Na linguagem corrente, o que se diz? A medida do lado do quadrado, simplesmente. E depois vem a área do quadrado. A área do quadrado é o produto dos lados. Depois a parte do perímetro do quadrado. Perímetro do quadrado. Perímetro é a soma das medidas de comprimento dos lados. E a área excede o número que representa o perímetro em 5. Esse todo espaço fazem parte da compreensão do plano. Estamos a procurar compreender como é que está certo o plano. E depois vem aquela parte que diz analisar, por exemplo, criar um diagrama, uma figura. E aqui criamos uma figura de análise. Visto que se fala de uma figura geométrica plana que é quadrado, então representamos o quadrado que é a figura e depois localizamos os dados. Conforme diz, seja x a medida do lado do quadrado. Se nós tentar olharmos no princípio, aí aparecia a medida do lado do quadrado simplesmente. Esta medida é desconhecida, então nós vamos chamar de x. Então, seja x a medida do quadrado. E depois de nós conseguirmos identificar, ou seja, definir a incógnita, localizamos logo na figura. Depois de nós localizar na figura, conseguimos ter quadrado, e quadrado é uma figura plana que contém todos os lados iguais. E depois, a área do quadrado, aí dizia, é o produto dos lados. Aí já sabemos de uma linguagem. Por exemplo, aí está a área do quadrado, é o produto dos lados. Praticamente, esta aqui é a linguagem corrente. Para a linguagem matemática fica como A igual a x vezes x. Quer dizer, é igual. Perímetro do quadrado. Perímetro é a soma, conforme definir, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, todos os lados do quadrado é que nós somamos. E depois disso, aparece a área que excede o número que representa o perímetro em 5. Conforme está ali na linguagem corrente, a área excede o número que representa o perímetro em 5. E aqui transformamos com matemática, simplesmente A igual a P mais 5. Vem a segunda etapa, que é elaborar um plano.
é modelar as informações obtidas no inicial. Aí conseguimos transformar a linguagem correta para a linguagem matemática e conseguimos também equacionar as informações obtidas. Já no terceiro plano, na terceira etapa, aí se resolveu a equação obtida e, por fim, fez análise do retrospecto para saber se a solução da equação faz parte da solução do problema. Conseguimos encontrar duas raízes, uma raiz menos 1 e outra raiz menos 5, visto que está se tratando de medidas de uma figura, que por sua vez é números negativos, apenas números positivos. Então, quer dizer que o menos 1 não é a solução do problema, a solução do problema é 5. E depois disso, temos as nossas considerações finais, e depois disso faz as recomendações. Depois de nós apresentar essa proposta, então pedimos à direção das escolas preferidas para que colocassem também em prática esta mesma proposta e pedimos para que os seus professores ensinem a transposição de linguagem corrente para a linguagem matemática e que o INIB ensina de forma explícita a linguagem matemática no programa curricular de matemática do primeiro ciclo de ensino secundário. E por fim, que esta monografia é de caráter didático metodológico, então recomendamos que os professores usem para aperfeiçoar as suas tarefas no que concerne à resolução de problemas que conduzem às equações de segundo grau, assim como a outra equação.